Palestra de Joel Goldsmith, Como sair do condicionamento da mente. Tape 8815, parte 1, tradução de Rosilda Rocha. Na realidade, faz muito pouca ou nenhuma diferença para qual ensinamento o estudante está sendo guiado, porque qualquer um deles pode ser o trampolim. Em algum dado momento, qualquer um deles pode ser um instrumento levando-o para o próximo passo. A coisa mais importante que o estudante deve observar é para não ser enganado por esse erro sobre demonstrar coisas, que não fique fascinado por demonstrações de saúde ou demonstrações de suprimento, ou a demonstração de um novo automóvel ou férias, e assim prolongar sua vida nessa vida inútil de demonstrar. Se nos primeiros estágios a demonstração está presente, isso é bom, porque a demonstração, pelo menos, realmente prova que por trás da mesma deve haver alguma espécie de lei ou um princípio trabalhando. E assim, aquele que não fica por muito tempo nesse caminho de buscar demonstrações, mas rapidamente começa a perceber que por trás dessa demonstração deve haver uma lei ou um princípio, e que deve descobrir essa lei ou esse princípio, esse indivíduo será necessariamente guiado de um ensinamento para outro até que encontre, ou seja, guiado àquele que lhe traz uma demonstração completa. Agora, a terceira forma e hoje é praticamente uma forma impossível, e essa é encontrar um professor com o qual possa trabalhar por um longo período até que essa experiência interior aconteça. Porém, existem muito poucos professores dessa natureza na Terra. E esses têm muito poucas oportunidades de dedicar muito tempo a um estudante. Portanto, podemos dizer que para a maioria das pessoas na Terra hoje, a forma de alcançar isso é encontrar um ensinamento espiritual. E, se for possível, a ajuda de um professor espiritual e trabalhar em direção a esse objetivo até que a demonstração aconteça. Que demonstração? A demonstração da realização de Deus, a demonstração da presença de Deus. Nunca, nem por um momento, perca a visão do propósito, a realização de Deus, a demonstração de Deus. E não fique satisfeito com menos, porque quando alcança a realização de Deus, é literalmente verdade o que o mestre disse. Todas as coisas lhe são acrescentadas: saúde, harmonia, completude, abundância, paz, alegria, domínio. Toda a graça de Deus jorra na experiência do indivíduo que vive, se move e tem o seu ser em Deus, na consciência de Deus, na consciência da presença de Deus, na percepção consciente da presença de Deus. E nunca duvide disso, a presença de Deus é uma real experiência, é algo que se sente realmente. Agora, com isso em mente, por favor, se lembre de que tudo que você lê ou ouve na mensagem do caminho infinito é um ensinamento, normalmente uma prática, que tem como objetivo levar o indivíduo a fazer contato com Deus, com a consciência de Deus. Em outras palavras, há muito tempo eu conhecia o propósito. O propósito da vida
é alcançar a consciência de Deus, a percepção da presença de Deus. Os meios para isso? Eu tenho trabalhado com isso por 30 anos. Agora existem 3 passos no caminho infinito que levam o estudante honesto à experiência do contato com Deus. Um deles chamamos a correta letra da verdade. Conhecer a correta letra da verdade. E esteja certo de que isso não significa conhecer uma porção de afirmações, nem significa uma porção de declarações da verdade. Significa exatamente o que diz, conhecer a correta letra da verdade. Deve haver um princípio da verdade tão definido e específico que seja tão exato quanto a matemática, tão consistente quanto a matemática. Não pode se desviar disso em coisa alguma. Não pode contradizer a si mesmo em ponto algum. Tem que ser um princípio específico ou uma série específica de princípios que não falham e que precisam ser aceitos consistentemente até que a consciência desses princípios seja demonstrada. Segundo, temos o passo chamado praticar a presença e então o princípio que é chamado meditação. Essas são as 3 formas através das quais desenvolvemos a consciência que realmente é aquela mente que também estava em Jesus Cristo. E a mesma surge nesse entendimento. Essa mente sua e minha, em sua essência pura, é a mente não condicionada que também estava em Jesus Cristo. Agora preciso por um momento contradizer todas as formas da metafísica, todos os ensinamentos metafísicos, ao lhes dizer que não existe tal coisa como a mente humana, nem tal coisa como mente carnal, nem tal coisa como mente mortal, nem tal coisa como uma mente separada, sua ou minha. Existe somente uma mente, e essa mente é a mente não condicionada, universal, espiritual, que também estava em Jesus Cristo. Essa é a única mente que existe, quer seja no céu ou na terra. E ninguém tem qualquer outra mente. Portanto, ninguém jamais tem que perder a sua mente mortal para ganhar a mente divina. E ninguém jamais tem que mudar a própria mente, ou melhorar a própria mente, ou se livrar da própria mente. Você precisa começar com esse princípio. Existe somente uma mente. E essa mente é aquela mente que também estava em Jesus Cristo. Então, por que a sua mente e a minha não estão funcionando como a mente que estava em Jesus Cristo? Porque a sua mente e a minha não estão funcionando como a mente que estava em Jesus Cristo. E a resposta é essa. Nossa mente se tornou condicionada pelos falsos e limitados conceitos que temos aceito através das eras. Por exemplo, existe uma crença teológica que é corrente não apenas nos ensinamentos religiosos ortodoxos, mas também em alguns movimentos metafísicos, e esse é que Jesus morreu por nossos pecados. Agora, essa crença tem condicionado a mente do homem de forma que ele não mais acredita que aquilo que você semear, isso também se fará. Ele sempre tem por trás de sua mente que, de alguma forma,
vai sair da bagunça que fez e ser perdoado, porque Jesus morreu por ele. Jesus morreu por nós, porém no sentido de que ele morreu para nos dar a verdade. Porém, nunca acredite que, se semear para a carne, sua morte o salva ou a mim. Um simples passo no caminho da demonstração, porque aquilo que semear, isso também se fará. E se semear para a carne, colherá corrupção, e se semear para o Espírito, colherá vida eterna. Agora você também ouviu dizer que se sair na chuva e molhar os pés, pode pegar uma gripe. Isso também é o condicionamento da mente da raça humana, que diz que quando sai e molha os pés, você pega uma gripe. Agora, isso nunca acontece a uma pessoa que se torna não condicionada nesse ponto. E então pergunta a si mesma, como os pés sabem se estou numa banheira ou lá fora na rua? Uma vez que veja quão ridícula é essa crença, você não está mais condicionado e nesse ponto se torna livre. Você ouviu e ficou condicionado pela crença de que existem germes destrutivos e provavelmente conhece uma centena de pessoas que ficaram doentes por causa desses germes. Isso porque nossas mentes ficaram condicionadas por essas crenças e não conseguimos ver quão ridículas elas são. Não perguntamos a nós mesmos como pode ser que esse grande poder de Deus, toda sabedoria e todo amor, deu poder a um germe para destruir os seus filhos. E se Deus não fez isso, quem fez, desde que não existe poder, ou presença, ou lei, mas somente Deus? E uma vez que tenha visto isso, você não eliminou os germes porque eles são germes. Você simplesmente evitou de vê-los como destrutivos, porque neles mesmos e por si mesmos não são destrutivos. Simplesmente a mente condicionada aceitou, embora não conscientemente, essas crenças universais que têm condicionado a mente humana por elas. E assim é que não estamos demonstrando essa mente que também estava em Jesus Cristo. Estamos demonstrando essa mente condicionada, que é essa mente com suas crenças, sua ineficiência, suas teorias que têm sido aceitas pela mente universal. Agora, quando falamos da mente carnal ou mente mortal, não estamos falando de uma mente de forma alguma. Estamos falando da crença universal em Deus poderes. Entretanto, em lugar de fazer um longo discurso, resumimos tudo isso ao chamar de mente mortal ou mente carnal, a mente condicionada. Porém, não é uma mente, é simplesmente uma crença universal em dois poderes e fomos condicionados a acreditar em dois poderes desde aquilo que tem sido chamado a queda de Adão. E, portanto, essa mente pura, que é a nossa mente, está agora condicionada por aceitar essa crença universal em dois poderes. E, na proporção em que puder sair do condicionamento de sua mente, nessa proporção, você traz a expressão o reino de Deus para a terra. Em outras palavras, na proporção em que puder começar nesse momento a recusar toda alegação
que vem ao seu pensamento de que existem dois poderes, o poder do bem e o poder do mal, o poder da saúde e o poder da doença, o poder da juventude e o poder da velhice, o poder da vida e o poder da morte, e gradualmente treina a si mesmo a aceitar a ideia de que nada é bom ou mal, mas pensar faz com que assim seja. Aceitar essa crença em dois poderes é o que faz dessa forma. Podemos provar isso para você? Você já teve a prova e provavelmente cada um nessa sala. Toda vez ou cada vez que testemunhou uma cura metafísica, foi porque algum curador ou professor sabia que as coisas a que você estava dando poder não eram poder de forma alguma. E foi assim que a cura aconteceu. Não foi porque Deus foi mais Deus para uma pessoa do que para outra. Isso é sem sentido. Não é porque Deus vai fazer mais por uma pessoa do que por outra. Isso é sem sentido. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não faz distinção de pessoas. Deus é. E a chuva de Deus cai sobre justos e injustos. Portanto, quando você foi curado metafisicamente, não foi porque Deus o curou e não curou o outro. Foi porque seu curador conhecia essa verdade. Infelizmente, alguns curadores não a conhecem, ou a cura seria um bem recebido mais uniformemente. Todavia, aqueles que realizam realmente um bom trabalho consistentemente são aqueles que, em alguma medida, estão menos condicionados do que seus pacientes. Em outras palavras, têm menos amor, ódio ou medo do erro em qualquer forma. Em outras palavras, quanto mais perto você chega de Jesus, olhando para o paralítico e dizendo: o que te impede? Assim, mais perto você chega de ser um curador. Quanto mais perto você chega de ficar diante do túmulo de Lázaro e dizer: eu não preciso orar. Lázaro, vem para fora. O que está mantendo você aí? Não existe outro poder senão Deus. Quanto mais perto você chega de olhar para o homem cego e simplesmente dizer: abra seus olhos, mais perto chega de ter conscientemente aquilo que já tem, de qualquer forma. Aquela mente que também estava em Jesus Cristo. E a única coisa que impede a atuação dessa mente que também estava em Jesus Cristo é esse condicionamento universal que traz a crença em dois poderes. Agora, quando pode se sentar calmamente e começa a ponderar sobre isso, você está praticando a presença de Deus. E se torna tão quieto internamente que ultimamente chega à meditação, que é quando a mente para de pensar. Você não para de pensar. Por favor, não deixe que nenhum estudante do Caminho Infinito jamais tente parar de pensar. Não deixe que jamais tente parar os pensamentos. Quando fechar seus olhos, se sua mente quiser pensar, deixe-a. Porém, pelo menos, a dirija de forma que pense sobre Deus como o único poder.
e a única presença. Guie a sua mente a pensar sobre Deus aqui e agora. Deus é a vida do universo. Deus conosco. Dirija sua mente a pensar que onde o Espírito de Deus está, ali existe liberdade. E onde o Espírito do Senhor não está? E então, isso é praticar a presença de Deus. E, gradualmente, os pensamentos se aquietam. E então você entra em meditação, onde a comunicação surge de dentro de você. Ela não vem de fora, não vem de sua mente, vem de dentro das profundezas de sua fonte, vem de dentro de você. Lembre de que não estamos eliminando a nossa mente, nem estamos eliminando o nosso corpo. Não vamos negar nosso corpo, não vamos negar a substância da qual nosso corpo é feito. Em lugar disso, vamos realizar que nossa mente, em seu estado não condicionado, que é quando não está acreditando em dois poderes, é a mente que estava em Jesus Cristo. E quanto menos acreditarmos em dois poderes, mais estaremos manifestando da mente que estava em Jesus Cristo. E isso significa que mais vida, mais saúde, mais substância, mais suprimento, mais companhia estão fluindo cada vez mais em nossa experiência. Agora, praticar a presença e a meditação, essas coisas o levam a um estado de quietude, onde pode agora começar a ponderar sobre os 3 princípios sobre os quais nossa mente não condicionada é demonstrada. Porque quando está praticando a presença, ou quando está meditando, ou quando está dando um tratamento, você deve se lembrar disso. Quando está dando um tratamento, esses são os 3 princípios que deve trazer conscientemente para lidar com a situação. Primeiro, deve deixar seus pensamentos se voltarem para Deus. E agora você realiza não o Deus do Velho Testamento e não de forma alguma o Deus que aparece em algumas partes do Novo Testamento. Porém, pondera sobre a ideia de Deus que lhe foi dada por Jesus Cristo, Ele mesmo. E vamos ver que espécie de Deus Ele nos deu. Vão ficar muito surpresos sobre isso, porque muitos de vocês nem mesmo sabiam que existia tal espécie de Deus. E ainda assim, Ele está no Novo Testamento. Entretanto, vocês devem aprender a separá-lo de muitas coisas que não são verdade. Agora, essa é a verdade que veio da boca de Jesus Cristo. Vosso Pai Celestial sabe que tem necessidade de todas essas coisas e é seu grande prazer lhes dar o reino. Agora, isso faz de nosso Deus um Deus que sabe todas as coisas. Uma inteligência que sabe todas as coisas e faz do nosso Deus um amor divino. Agora, se Deus sabe as coisas de que preciso, existe alguma necessidade de que eu ore a Deus por qualquer coisa? Ou pedir a Deus, ou dizer a Deus? Agora lembrem de que ouviram do Mestre
o fato de que Deus já sabe as coisas de que precisam. Isso faz com que ir a Deus por qualquer coisa seja uma tolice. Portanto, em nossa contemplação ou tratamento, devemos trazer à nossa mente isso. Não estou indo a Deus por coisa alguma, porque a infinita inteligência desse universo, aquele que sabe o suficiente para que surjam rosas na roseira, aquele que sabe o suficiente para fazer com que surjam pêssegos no pessegueiro, aquele que sabe o suficiente para colocar peixes no mar e pássaros no ar, aquele que sabe o suficiente para manter as marés indo e vindo no devido tempo durante todas as eras, e que mantém o sol, a lua e as estrelas em sua ordem, esse é um Deus suficiente para mim. Eu não preciso iluminá-lo. E assim, determino agora que não vou orar para que a luz do dia surja amanhã, porque aceito o fato de que Deus sabe quando é hora da luz do dia surgir e proverá para que esteja ali na hora precisa. Estou certo de que o Deus que sabe a hora do pôr do sol e que estabeleceu o tempo não tardará um só segundo. Estou certo de que não tenho que iluminá-lo ou influenciá-lo. Portanto, coloco a mim mesmo nas mãos de Deus, sabendo também que é seu grande prazer me dar o reino. O Deus que disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que tenho é teu. O Deus de quem Davi pôde dizer: O Senhor é meu pastor, não devo querer. Em outras palavras, aqui e agora eu mudo meu conceito sobre Deus. Não mais vou a Deus por favores. Não mais vou a Deus esperando alguma coisa de Deus. Não mais vou a Deus para dizer a Deus, influenciar Deus, balançar Deus. Agora, quando vou a Deus, vou em quietude e confiança. Agora, quando vou a Deus, vou com um sorriso. Aqui estou, Pai, teu filho amado. Tudo o que tu tens já é meu. Assim diz as Escrituras. Eu me alegro porque é teu grande prazer me dar o reino e também dar a ele e a ela, trazer a todos para teu reino, porque Deus não faz discriminação de pessoas e a chuva de Deus cai sobre justos e injustos. Portanto, Deus não mantém ninguém em condenação. Todos são libertos de qualquer julgamento por parte de Deus ou de seu Cristo. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Em tua presença, ó Deus, está a plenitude da alegria. Portanto, venho à tua presença, não por plenitude de alegria. Não. Venham pela tua presença e descubro que em tua presença está a plenitude da alegria. É necessário uma centena dessas meditações, todas sobre a natureza de Deus, para finalmente chegar a esse lugar onde jamais levanta seus olhos para Deus na esperança ou expectativa. Agora você sempre olha para Deus, bem, vamos dizer, como se fosse justamente para sua mãe, simplesmente pelo prazer de se sentar ali e segurar a mão dela.
e também sem querer favor algum, simplesmente pela alegria de sua presença. É dessa forma que vamos a Deus, simplesmente pela alegria de estar na graça de Deus, na presença de Deus, no poder de Deus, debaixo dos braços eternos. E simplesmente a alegria de estar na presença de Deus é suficiente. Então, nessa presença, encontramos plenitude, realização. Assim, o primeiro princípio do caminho infinito é compreender a natureza de Deus. O que significa apagar todos os conceitos de Deus que você recebeu em 99% do Velho Testamento e em cerca da metade do Novo e aderir estritamente ao que Jesus revelou sobre a natureza de Deus. Nem eu te condeno. Então você não mais pode andar por aí cheio de complexo de culpa. Você precisa saber que foi perdoado há muito e muito tempo atrás. Nem você pode jamais ficar ansioso ou preocupado sobre o amanhã. Porque uma vez que tenha entendido a natureza de Deus, tudo o que tem a fazer para trazer um sorriso a seus lábios é dizer: penso que vou orar para a sua luz chegar amanhã de manhã. Então percebe que tolice é isso? Ou talvez ore para que os peixes estejam na água e os pássaros estejam no ar. E você sabe que isso já foi providenciado no início, antes de Abraão. Ou tente orar para que o Sol, a Lua e as estrelas saiam de suas órbitas. E então você sabe que a verdadeira oração reside na habilidade de descansar em Deus. Nunca buscando, nunca pedindo, nunca desejando, nunca querendo coisa alguma. Em quietude e confiança, compreender que o Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Ele me guia pelas águas tranquilas. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Então, gradualmente, você chega a uma verdadeira percepção do Deus que Jesus ensinou, que é um Deus de amor, um Deus que nunca precisa ser influenciado pelo homem, nem mesmo se o homem, em sua presunção, procure alguma forma de influenciar Deus. Porém, não existe forma de influenciar Deus, nem pela oração de um indivíduo, nem pela oração de multidões. Você não pode mudar Deus, você não pode fazer Deus fazer alguma coisa e não pode impedir Deus de fazer o que Ele está fazendo. E gradualmente, aprende a soltar Deus e deixar que Ele dirija seu próprio universo, enquanto você se torna uma transparência através da qual Deus age, Deus vive, Deus se move, Deus serve. Você nunca faz. Deus serve. Você é a transparência. Uma vez que relaxa de seu esforço para fazer o bem, uma vez que relaxa de seu esforço para servir a raça humana, uma vez que relaxa de seu esforço e deseja apenas se tornar um servo do Altíssimo, você descobre aquilo que Jesus pensou sobre ele mesmo. Ele nunca pensou sobre si mesmo como um mestre, mas como um servo. Por que me chamas bom? Existe somente um bom, vosso Pai que está nos céus. Vim para fazer a vontade do meu Pai. Simplesmente ser um servo,
ou a transparência através da qual Deus pode realizar o seu trabalho. Agora, esse programa não é fácil, mas irá encontrá-lo em todos os livros do Caminho Infinito e é apresentado em milhares de formas diferentes, com o fim de tocar a consciência do indivíduo onde ele se encontra. E uma declaração dentro dessa linha pode não tocá-lo, porém despertar seu próximo para a consciência espiritual. E por outro lado, a própria declaração, que pode não tocar seu próximo, pode ser a mola principal em sua experiência. Agora, quando tiver compreendido um conceito completamente novo e se livrado desse conceito condicionado sobre quem Deus é, quando parar de orar para que Deus faça alguma coisa por seus inimigos e, em lugar disso, começar a orar para que Deus perdoe seus inimigos, vai se descobrir com uma mente mais liberta do condicionamento. Muito obrigado.